Quem nunca sentiu aquele arrepio na espinha ao caminhar por um edifício abandonado ou a tal cidade fantasma? É aquela sensação de estar diante de algo que já foi movimentado, cheio de vida, mas agora é só uma casca vazia. Mas o que torna esses lugares ainda mais intrigantes são as histórias que a galera conta e os segredos que eles escondem. São relatos de vidas que foram interrompidas, sonhos despedaçados e de mistérios que desafiam até a explicação. E você já se perguntou o que acontece quando o mundo humano se afasta e a natureza toma de conta? Hoje vamos explorar esse fascinante e misterioso mundo dos lugares abandonados. Cidade Fantasma de Pripyat, Ucrânia. Para quem não lembra, em 26 de abril de 1986, ocorreu uma explosão no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Foi considerado o acidente mais sério da história na indústria nuclear. Ele destruiu o reator e liberou grandes quantidades de material radioativo no ambiente. E isso fez com que todas as pessoas nos arredores da usina tivessem que deixar seu lar. Após 36 horas após o acidente, a população de Pripyat foi totalmente evacuada. Já naquele momento, os moradores começaram a reclamar de vômitos, dor na cabeça e outros problemas causados pela radiação. Muitos não conseguiam entender a gravidade e a dimensão do que tinham acontecido e pensavam que teriam que deixar suas casas por apenas alguns dias. Mas como se encontra Pripyat hoje? Em 2010, o governo ucraniano anunciou a abertura de zona de exclusão para visitantes, porém com restrições e precauções rigorosas para minimizar os riscos de radiações residual. Algumas áreas dentro da zona têm níveis baixos de radiação devido ao decaimento do material radioativo, enquanto outras permanecem contaminadas, como o sarcófago que cobre o reator danificado. Atualmente estima-se que cerca de 187 pequenas comunidades vivam na zona de exclusão, incluindo pessoas que retornaram às suas casas mesmo em áreas com níveis de radiação acima do normal, pois a exposição prolongada a níveis baixos de radiação é considerada menos perigosa do que a exposição a grandes quantidades de radiação de uma só vez. Hospital Psiquiátrico de Willard, Nova York. Localizado no condado de Seneca, esse hospital é conhecido pela sua história intrigante e triste. Embora o hospital tenha fechado as suas portas em 1995, a sua história continua a intrigar e sensibilizar as pessoas até hoje. Em 1995, quando o hospital estava prestes a fechar, uma equipe de trabalhadores da limpeza descobriu um sótão fechado que havia esquecido por décadas. O que eles encontraram foi surpreendente, uma coleção de mais de 400 malas antigas, todas com etiquetas com nomes e datas. Essas malas pertenciam a pacientes que haviam sido admitidos no Hospital Psiquiátrico de Willard ao longo do século XX. Cada mala era um tesouro do seu passado, contendo pistas sobre a vida e personalidade do seu proprietário. Documentos, roupas, fotos e pertences pessoais estavam cuidadosamente guardados na mala. Uma equipe de historiadores trabalharam para catalogar e preservar esses artefatos. Eles começaram a pesquisar histórias por trás das malas, descobrindo o nome de paciente e procurando detalhes sobre suas vidas. Conforme as histórias emergiam, tornou-se evidente que muitos dos pacientes internados em Willard não eram loucos, mas sim pessoas que enfrentaram desafios na vida, como traumas, depressão e ansiedade, que foram estigmatizados por essas condições. A história das malas em Willard lançou uma luz sobre a história da saúde mental nos Estados Unidos, destacando a importância de tratar pacientes com compaixão e respeito. A história das malas em Willard é um testemunho poderoso das vidas interrompidas e das histórias não contadas de muitos pacientes que passaram por lá, e continua a esperar conversa sobre saúde mental até hoje. Ilha de Hashima, Japão. A ilha é também conhecida como Gunkanjina, o que significa Ilha do Encouraçado devido à sua aparência semelhante a um navio de guerra. É uma ilha localizada na costa de Nagasaki, no Japão, e só pelo nome já deve saber a história dela. Ela ficou muito famosa pela história envolvente e intrigante sobre a mineração de carvão e o rápido crescimento e declínio da população da ilha. A história de Hashima começou em 1887, quando foi descoberto carvão no fundo do mar ao redor da ilha. Com a crescente demanda por carvão no Japão, a Mitsubishi Corporation adquiriu os direitos de mineração e começou a extrair carvão da ilha. Para apoiar a mineração de carvão, a Mitsubishi construiu edifícios altos na ilha para acomodar trabalhadores e sua família. À medida que a produção de carvão aumentava, a população de Hashima cresceu rapidamente. Em seu auge, na década de 1950, a ilha tinha mais de 5.000 pessoas. A ilha estava crescendo e foi dividida em várias seções, com edifícios de apartamentos, escolas, hospitais
hospitais, instalações de entretenimentos como cinemas e áreas de recreação. A ilha vinha fortemente sendo controlada pela Mitsubishi e os residentes tinham acesso limitado ao mundo exterior. No entanto, com o declínio da indústria do carvão e a mudança para a fonte de energias mais moderna, a mineração de carvão em Hashima se tornou economicamente inviável. Em 1974, a Mitsubishi fechou a mina e a ilha foi abandonada abruptamente. As pessoas foram começando a deixar a ilha e a estrutura começou a entrar em decadência. A ilha ficou abandonada por várias décadas, tornando-se um local assombrado e misterioso. No entanto, em 2009, a ilha foi reaberta ao público e se tornou um local interessante, histórico e turístico. A ilha de Hashima agora é um patrimônio mundial da Unesco, reconhecido pela sua importância histórica. Ela também foi destaque de vários filmes, documentários e até mesmo jogos.